Ok, prosseguindo então com aquilo que eu acredito se tratar do último bloco dessa aula, dessa maratona, né, dessa jornada, dessa saga do artigo 129 que trata sobre o crime de lesões corporais. Encerramos com a substituição de pena, não é isso? Prevista no parágrafo 5º do nosso artigo 29. Vamos agora para o parágrafo 6º, que trata da lesão corporal de natureza culposa. Aqui não há muito o que falar também, né? Nós sabemos quais são os elementos que compõem o crime culposo, né? O crime culposo há de ser aquele em que o agente não quer o resultado, nem assume o risco de produzir o resultado, mas ele tem um determinado comportamento que, apesar de voluntário, ele deixa de observar algum dever de cuidado que é objetivo, aquele dever de cuidado que qualquer pessoa naquela situação adotaria. Tá? Então, sem fazer previsão de um resultado lesivo que ele venha a causar. Tá certo? Ou se fez essa previsão, ele não aceita essa possibilidade de produção desse resultado, o que nós chamamos de culpa consciente. Então, nesse caso, lesão corporal culposa, não há muito o que a gente tratar aqui a respeito, fiquem só atentos aí aos elementos que compõem o crime culposo, os requisitos do crime culposo. Se der causa a uma lesão corporal, desde que não seja uma lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, porque daí eu aplicando o princípio da especialidade, vou ter ali o crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Mas se for uma lesão corporal culposa que não seja na direção de veículo automotor, teremos aqui a incidência do crime de lesão corporal culposa previsto no parágrafo 6º do artigo 129, tá certo? Ok, e aí vejam, uma observação que eu gostaria de fazer aqui, que quando se trata de lesão corporal culposa, pouco importa aqui para efeito dessa capitulação, dessa tipificação da lesão corporal culposa, a gravidade das lesões. Para efeito de tipificação, para ser lesão corporal culposa. Porque o que pode acontecer numa questão de prova para vocês? Alguém pode dizer que, vou dar um exemplo aqui esdrúxulo. A pessoa estava... Esdrúxulo não, possível de acontecer. Digamos que duas pessoas trabalhando numa obra, por imprudência, jogou um saco de cimento para o companheiro que deixou cair lá de cima do prédio e atingiu a cabeça da vítima que passava na calçada. E essa pessoa ficou tetraplégica. Ele vai tentar induzir você a erro de dizer que é lesão corporal qualificada ou gravíssima, porque resultou em incapacidade permanente para o trabalho, etc. Tá? Vai jogar ali que uma situação em que houve fato típico culposo, mas ele coloca lá uma hipótese da lesão grave ou gravíssima, né? Que esse saco de cimento atingiu a vítima, ou um tijolo que o pedreiro negligentemente deixou cair de cima do prédio, atingiu a vítima e em razão disso ela ficou incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Ou seja, querendo induzi-lo a erro de entender que é uma lesão grave. Tá? Não se trata de lesão grave, se trata de lesão corporal culposa. Professor, quer dizer então que se a pessoa ficar incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 dias, ou ficar tetraplégica, paraplégica, decorrente de um crime culposo, a pena é a mesma para aquele que causou uma lesão culposa que foi um mero arranhão, um corte? Claro que não, né, cara pálida? Claro que não. O juiz vai considerar isso para efeito da fixação da pena base. Tá? Então o juiz vai fixar uma pena base maior na hora de aferir ali as circunstâncias judiciais do artigo 59, se essa lesão corporal culposa deu um resultado mais grave em termos de gravidade de lesões ou menos grave, tá certo? Então a gravidade das lesões vai servir para isso, para a fixação da pena base, e não para deslocar o crime culposo para uma das hipóteses de lesão corporal grave ou gravíssima. Perfeito, então? Ok. Lesão corporal culposa majorada. Lesão corporal culposa majorada ou com causa de aumento, mesma coisa que falamos para o crime de homicídio. Lembrem lá, se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Lembram que nós falamos disso no homicídio também? Mesmo que falamos lá no homicídio, aplica-se também aqui no crime de lesão corporal. Ok? Então os mesmos comentários, não vamos perder tempo. Passamos também ao perdão judicial. Mão na roda também, né? Quando a gente trata do crime de homicídio, perdeu todo aquele tempo, despendeu todo aquele tempo para falar do crime de homicídio, abordamos perdão judicial, as hipóteses de homicídio privilegiado, de hipótese de homicídio doloso majorado. Todos esses comentários que fizemos lá
trazemos eles aqui para o crime de lesão corporal. Então, perdão judicial, a mesma coisa, quando as consequências da infração penal aqui, no caso a lesão corporal, atingirem também ao agente, de tal forma que o juiz entenda ser desnecessária a aplicação da sanção penal, eu tenho aqui também para a lesão corporal, semelhantemente ao que acontece no homicídio, que é o mais, eu terei para o menos também. Se permite o perdão judicial para o homicídio culposo, com muito mais razão também se permite para o menor, um menos grave, que é a lesão corporal culposa. Tá certo? Então, já falamos sobre perdão judicial, não vou perder tempo para a gente já de imediato passar a outra parte que é mais importante ainda aqui, que é a violência doméstica e familiar. Muito recorrente nas provas mais recentes de concurso público, tá certo? Assunto sempre em voga, sempre vemos na televisão casos de violência doméstica e familiar, contra idoso, contra mulher, contra crianças principalmente, que causam repugnância na sociedade quando vem essas cenas. Então esse assunto é sempre recorrente nas provas de concurso, tá bom? Fiquem bem atentos e é uma coisa recorrente no dia a dia da vida, da militância das carreiras jurídicas, seja qual for a carreira jurídica que você for abraçar, se for no âmbito penal, vão deparar com essas situações no dia a dia das delegacias e dos fóruns espalhados pelo Brasil. Bom, nesse caso de violência doméstica ou familiar, nós temos a primeira hipótese, lesão corporal leve qualificada pela violência doméstica familiar. Peraí, professor, eu não entendi agora. Lesão corporal leve qualificada pela violência doméstica e familiar? Como assim a lesão corporal é leve e qualificada ao mesmo tempo? Lembre-se que são classificações distintas. Eu tenho uma classificação contra o elemento subjetivo, que se divide em leve, grave, leve, qualificada com resultado morte, não é isso? Majorada. E eu tenho uma outra classificação que se refere à intensidade. Essa sim trata de grave, gravíssima, leve. Tá? Então elas podem se combinar. Então aqui no caso eu tenho uma lesão corporal de natureza leve, aquela do caput, ou seja, não se enquadra em nenhuma das hipóteses de grave, gravíssimo ou com resultado morte, certo? E qualificada pela violência doméstica ou familiar. Então, vocês vão ver que lá na lesão corporal de natureza leve a pena é de 3 meses a 1 ano de detenção. Quando se trata da lesão corporal leve qualificada pela violência doméstica e familiar, a pena ela passa a ser de 1 a 3 anos, deixa eu ver aqui rapidinho, de 1 a 3 anos de detenção. Então a pena máxima já não é mais de 1 ano de detenção, a pena máxima é de 3 anos de detenção. 3 anos de detenção. O que faz diferença isso aí? 3 meses a 1 ano de detenção, se lesão corporal de natureza leve, simples. Se for lesão corporal de natureza leve qualificada pela violência doméstica e familiar, eu tenho pena de 3 meses a 3 anos de detenção. 3 meses a 3 anos de detenção, o que faz com que esse crime deixe de ser um crime de menor potencial ofensivo. Vai estar sujeito à prisão em flagrante, não a mera lavratura de termo circunstanciado, que é um procedimento mais simplificado. Não vai estar sujeita à transação penal, embora possa ter a suspensão condicional do processo, mas não vai estar sujeita à transação penal. Tá certo? Então é uma diferença de tratamento e a possibilidade de penas maiores sendo aplicadas, tá bom? Vejam que esse crime aqui ele busca proteger não somente a integridade corporal ou a saúde da pessoa, mas ele também visa proteger outro bem jurídico, que seria a tranquilidade, a harmonia que deve reinar no âmbito familiar, no âmbito doméstico. Né? Esse sentimento de apoio mútuo, de solidariedade, de carinho, que deve reinar ali a convivência das pessoas no ambiente familiar ou doméstico. Tá? Então vejam que há mais de um bem jurídico, não é meramente a integridade corporal ou a saúde, mas também a harmonia, a tranquilidade, a boa convivência entre pessoas no ambiente doméstico ou familiar. Isso também está sendo protegido aqui nesse tipo penal. Perfeito. Aqui trata então da lesão corporal de natureza leve. Quais são as hipóteses então? Quando é que há essa violência doméstica? Então quando o crime é praticado contra ascendente, descendente ou irmão. Já falamos, ascendentes, pais, avós, bisavós, descendentes, filhos, netos, bisnetos e assim sucessivamente. Irmão, não importa se irmão adotivo, sabemos que essas distinções são vedadas pela Constituição Federal, não há nenhum tipo de expressão discriminatória para se referir a irmão ser unilateral, se é só de pai, se é só de mãe. Então não existe mais essa coisa de
filho bastardo, filho adulterino, filho adotivo, irmão só de parte de pai ou de mãe, não importa ascendente, descendente ou irmão, se o crime é praticado em ambiente de violência doméstica ou familiar contra ascendente, descendente ou irmão, haverá a incidência dessa qualificadora. Cônjuge ou companheiro, da mesma forma, o mesmo tratamento dado ao casal realmente casado, civilmente casado, também se estende ao companheiro, aquele que vive em união estável, ok? Ou com quem conviva ou tenha convivido. Também já falamos nisso aqui quando tratamos lá do crime de homicídio, não é isso? Não precisa estar coabitando, vivendo no mesmo teto. Podem já ter convivido, tá? Podem já ter convivido e não conviverem mais. É o caso de ex-marido, ex-mulher, tá? Pessoas que tiveram uma relação de coabitação e hoje não mais convivem sob o mesmo teto. E por último, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Esse prevalecendo-se tem o sentido de aproveitar-se dessa condição, de tirar vantagem dessa condição de conviverem, de ter relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade. Então eu posso colocar aquele cunhado que vive na casa, aquele cara chato, não é isso? Aquela empregada doméstica, uma pessoa que vive, um amigo, um agregado, alguém que está ali morando na casa, pessoas que têm uma relação ali, às vezes não tem parentesco, mas são, por exemplo, estudantes de uma república que dividem uma casa. Então, essa pessoa, se o agente se prevalece ou tira vantagem, se aproveita dessa situação de coabitação ali, ou de hospitalidade, ou relações domésticas para praticar a lesão corporal, eu tenho também a incidência dessa qualificadora. Um exemplo que a gente pode mencionar também é a babá, né, que maltrata a criança, ela está se prevalecendo daquela situação, de estar convivendo naquela família, de estar coabitando naquela casa, ou habitando, ou pelo menos frequentando aquela casa para praticar. Se não fosse essa condição de babá, ela não teria confiança para estar ali com a criança e agredi-la. Um cuidador de idosos também, que a gente vê às vezes agredindo, pode ter a incidência dessa qualificadora, embora ele não tenha nenhum grau de parentesco com aquela pessoa, mas ele está se prevalecendo dessa relação doméstica, dessa relação ali de estar no mesmo ambiente familiar, tá certo? Vamos lá. Agora, passando um pouco mais à frente, acabamos de falar sobre a lesão corporal de natureza leve qualificada pela violência doméstica ou familiar. Passamos aqui para a situação quando se tratar de lesão corporal grave, gravíssima ou seguida de morte, que vai ser majorada pela violência doméstica ou familiar. Olha aqui, preste bem atenção, olha que coisa esquisita. Lá no artigo 129 caput, que é a lesão corporal de natureza simples, de natureza leve, aliás, ela pode ser qualificada, deixar de ser simples para ser qualificada quando houver violência doméstica ou familiar. Então a violência doméstica ou familiar, nessa hipótese, figura como uma qualificadora da lesão corporal de natureza leve. Perfeito? Agora eu tenho hipótese em que as formas qualificadas da lesão corporal, a grave, a gravíssima e a seguida de morte, vão ser majoradas pela violência doméstica ou familiar. Então aqui a violência doméstica e familiar é uma majorante, não uma qualificadora. Então, excelente pegadinha para a prova de concurso, tá? Colocar a violência doméstica e familiar na lesão corporal e dizer que ela é a forma qualificada, essa assertiva não está correta, porque ela é qualificadora para a lesão corporal de natureza leve. Quando se trata das formas qualificadas da lesão corporal grave, gravíssima e seguida de morte, essa circunstância da violência doméstica ou familiar passa a ser uma majorante, previstas aí no parágrafo 10, não é isso? Então veja, ela está falando que se presentes as mesmas circunstâncias do parágrafo 9º, que são todo esse contexto aqui, todo esse contexto que eu falei para vocês aqui do parágrafo 9º, né? Ascendente, descendente de irmão, cônjuge ou companheiro, etc. Se presentes essas mesmas circunstâncias, tá? Aumenta-se a pena em 1/3 na lesão grave e seguida de morte. Então há um aumento de pena de 1/3 nas hipóteses qualificadas da lesão grave, gravíssima e seguida de morte. Ok? Então aqui serve como uma majorante, uma causa de aumento que vai fazer incidir o aumento de 1/3 de pena para as formas qualificadas do parágrafo 1º, 2º e 3º, quando houver violência doméstica e familiar. Tá? Aí vamos lá. Na lesão corporal leve no ambiente doméstico e familiar, contra a pessoa portadora de deficiência, veja, aqui além da forma qualificada para a lesão corporal leve no contexto de violência doméstica e familiar, o legislador acrescentou uma majorante a incidir sobre essa forma qualificada da lesão leve no contexto de violência doméstica e familiar. Em que situação? Quando se tratar de pessoa com deficiência. Não existe mais essa expressão pessoa portadora de deficiência, tá? Ninguém porta deficiência.
Você tem a deficiência. Portar a deficiência seria eu dizer assim, eu sou cego, eu vou deixar minha cegueira em casa hoje, né? Eu não estou a fim de portar minha cegueira, não estou a fim de portar a minha surdez, não. A pessoa tem deficiência, então é pessoa com deficiência, simples assim, tá? Então veja, se essa lesão corporal leve, no contexto de violência doméstica ou familiar, for praticado contra a pessoa com deficiência, haverá um aumento de pena de 1/3. Tranquilo, gente? Então, haverá um aumento de pena de 1/3, ou seja, uma majorante, uma causa de aumento que incide exclusivamente sobre a lesão corporal de natureza qualificada, de natureza leve, qualificada pelo contexto de violência doméstica ou familiar. E aí haverá mais essa majorante de 1/3 se tratar de pessoa com deficiência. Temos uma hipótese de lesão corporal contra autoridade ou agente de segurança pública. Essa aqui nós não precisamos perder tempo mais. Já falamos ali no crime de homicídio, que lá é uma forma qualificada do crime de homicídio, recentemente inserida no parágrafo 2º do artigo 121. Os mesmos comentários que fizemos, quem é o agente de segurança, os seus parentes em linha reta, parentes consanguíneos até o 3º grau, tá? Quem são essas autoridades. Então também, se houver lesão corporal, aplica-se também aqui os mesmos comentários a respeito aqui, sendo que aqui no caso seria uma majorante, né, prevista no parágrafo 12º. O parágrafo 12º faz a majoração da pena de 1/2 em se tratando de agente ou autoridade de segurança pública, tá bom? Vejam que lá no crime de homicídio essa circunstância é uma qualificadora. Aqui no crime de lesão corporal essa circunstância idêntica se trata de uma majorante, que faz incidir um aumento de pena, uma majoração de 1/2. Na reta final agora, ação penal. Ação penal, pessoal, nós vamos perceber o seguinte, já fizemos as considerações, eu vou falar bem rápido, vocês vão ver que esse item aqui é bem longo na doutrina de vocês, porque o autor, Rogério Sanches, ele passa a falar a respeito de uma evolução histórica da ação penal nesses crimes. Mas eu vou resumir para vocês aqui, depois vocês leiam os argumentos que são trazidos aqui, mas eu vou sintetizar para vocês, tá? Em se tratando de lesão corporal dolosa de natureza leve ou lesão corporal culposa, nessas duas hipóteses, lesão corporal de natureza leve, do caput do artigo 129, e lesão corporal culposa, nós temos aí um crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, por força do artigo 88 da Lei 9.099, tá certo? A Lei 9.099 veio, a Lei dos Juizados Especiais, Cíveis e Criminais, ela veio trazer essa possibilidade de que transformou esse crime em ação penal pública condicionada à representação da vítima. Lesão leve, lesão corporal culposa. Perfeito. No contexto de violência doméstica ou familiar, tá? Se a vítima for homem, a lesão corporal é pública condicionada à representação do ofendido. Se se tratar de vítima mulher, aí não importa a natureza das lesões. A ação penal é pública incondicionada. Então vamos lá? Se se tratar de mulher, ação penal pública incondicionada. E se se tratar de lesão corporal de natureza grave, gravíssima ou seguida de morte, eu tenho hipótese também de ação penal pública incondicionada, tá certo? Para fechar aqui de novo, ó, a ação penal pública condicionada à representação. Lesão corporal de natureza leve e lesão corporal culposa. A lesão corporal leve, mesmo que em ambiente doméstico e familiar, se for praticado contra a vítima homem, também é de ação penal pública condicionada à representação. As hipóteses de lesão corporal qualificada, a grave, gravíssima e seguida de morte, são hipóteses de lesão corporal, são hipóteses de ação penal pública incondicionada. E também a lesão corporal praticada contra a mulher, no contexto de violência contra a mulher, não importa a gravidade da lesão, não importa se simples ou qualificada, vai ser de ação penal pública incondicionada. Então aqui são os termos da súmula 542 do STJ. Né? A súmula 542 do STJ vem dizer que a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. Então jogou a pá de cal em toda a discussão que havia, toda a divergência que havia a respeito dessa ação penal no caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. Tá certo? É pública incondicionada, já vi em muitas provas de concurso os termos o teor dessa súmula
do STJ, súmula 542, tá bom? Para encerrar agora, princípio da especialidade. Princípio da especialidade, nós vamos ver se existe algum outro crime de lesão corporal espalhado na legislação por aí que não seja esse crime de lesão corporal do Código Penal, do artigo 129. Falei para vocês que a gente tem que procurar saber se aquela conduta não se amolda a um tipo penal mais específico, mais especial. Temos uma lesão corporal no Código Penal Militar, tá certo? Se praticado nas circunstâncias previstas no artigo 9º, militar contra militar em serviço, dentro do quartel, tá? Teremos aí uma hipótese de lesão corporal prevista especificamente no Código Penal Militar. Temos o CTB, já falei para vocês, se for praticado na direção de veículo automotor, artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, tá certo? E temos também a Lei 13.260, tá? Que fala quando se atenta contra a integridade física da pessoa e o fato é cometido por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, a patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. É a lei do terrorismo. Então, a lesão corporal praticada no contexto da lei de terrorismo, dentro desses requisitos previstos aqui no artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 5º da Lei 13.260, vai caracterizar esse crime da lei de terrorismo e não o crime de lesão corporal. Tá bom, gente? Então, encerramos nossa aula sobre lesão corporal, foi uma aula longa, tá certo? Mas estudem, revisem a doutrina, vejam o texto legal, tá certo? Façam as perguntas, vou mandar exercício depois para vocês, para a gente fixar o conteúdo. Muito obrigado pela atenção de vocês, até a próxima aula.